podcast tudo junto e misturado, começando, é sempre muito bom. E hoje nós vamos falar sobre bullying. E para falar sobre o assunto, eu tô recebendo a psicóloga, neuropsicóloga, master coach de pais e filhos, Grace Bezerra. Tudo bom, Grace? Tudo bem, que honra estar aqui com vocês, é uma alegria. A honra é toda nossa, muito obrigada, Sim. Viu? E, Grace, me conta, o que é bullying? O que consiste o bullying? Vamos lá então, né, gente? Essa questão da criança muitas vezes se sentir rejeitada, né? A criança, o adolescente. Essa questão da criança estar ali afastada, né, na escola, se sentir às vezes o patinho feio. E os colegas muitas vezes não saber como reagir, né, na imaturidade e ajudar a reforçar, né, essa rejeição. Então, o bullying, ele é muito uma questão da criança se isolar, né, dela se sentir sozinha, rejeitada. Os colegas tirar sarro, brincar, fazer brincadeiras desagradáveis, né, e isso gera tantas situações emocionais, tantas coisinhas passam na cabeça deles ali, né? Então, assim, o bullying é essa questão da criança se sentir, né, afastada, excluída, né? Ali da turma, dos grupos sociais, né? Hoje nós estamos vendo muitas crianças, infelizmente, né? O nível cresceu muito a questão de diagnósticos, pós-pandemia, né? Nós estamos vivendo aí um mundo onde existe muito diagnóstico, crianças com muitos distúrbios, problemas psicológicos. Pois é, nunca se falou tanto em autismo como tem se falado ultimamente, né? Isso. E pode gerar um bullying na criança. Mas antes de a gente falar sobre isso... Que vocês têm, assim? É polêmico. Quando e como surgiu o bullying? Ele é de hoje, já tem um tempo? Isso já vem da criação, de muito tempo, né? Já acontecia. Eu lembro, assim, não tem tanto tempo assim, né? Mas quando eu estudava, já existia, né? Sim. Só que a gente não falava em bullying, já existia. E eu lembro, assim, eu tenho percebido, Grace, que a gente não sofria tanto. Parece que hoje as crianças sofrem mais, não sei. Sim. Na verdade, eu acredito que a gente sofria também. Eu mesmo, por exemplo, já passei também situação assim. Por exemplo, meu nome é Grace Bezerra. Então, quando falava na chamada, eu não esqueço, guardei, né, na memóriazinha negativa aqui, ficou Grace Bezerra. E os meninos brincavam muito na escola, falavam assim, bé, lá vem a vaca, Bezerra e tal. Brincava muito. No entanto, quando eu fui registrar minha filha, eu não quis colocar o meu sobrenome Bezerra. Porque ficou internalizada aqui. Sim, eu fiquei pensando, gente, ela vai passar por tudo que eu passei todos os anos. Só que, naquele tempo... o mundo era muito diferente. Eu tenho falado muito sobre isso. Não era tão digital, a sociedade não era tão moderna, a sociedade não era tão egocêntrica, não era tanto consumismo. Hoje a gente percebe que a família está muito ausente do afeto, né, da construção da afetividade em casa. A mãe está no mercado de trabalho também. E isso é bom, só que isso também é ruim, porque se a mãe está no mercado de trabalho, e a família está trabalhando, está correndo. As crianças muito no integral hoje em dia. Então, o que acontece? Essa ausência do afeto, do tempo de qualidade da família, isso acaba deixando a criança mais frágil. Então, as crianças de hoje, elas têm um impacto de toda essa transformação do mundo. Eu falo, eu nasci, nós somos 3, né? Uma escadinha. Sim. E eu sou a única mulher. Você pensa tanto de bullying que eu sofri desde pequeno. Mas parece que a gente era mais forte para enfrentar as coisas, né? Parece que, sei lá, a gente todo mundo passou por bullying. Passou. Acho que, né? Mas querendo ou não, ficou a insegurança, né? Hoje em dia a insegurança ela é considerada como um distúrbio também psicológico, a questão da pessoa ser muito insegura. Querendo ou não, nós tivemos um impacto. Só que a nossa geração era muito diferente. Então, o que acontece? A gente conseguia sobressair ali porque a gente não ficava tão ligado a questões digital, internet. Porque aí, o que acontece? Hoje em dia, essas crianças que sofrem o bullying, além de ter a família mais ausente, crianças que estão muito, por exemplo, eu coloco meu filho no integral e eu acho que eu vou terceirizar a educação dele. Hoje está muito terceirizado. Tudo. Demais da conta. Aí eu coloco meu filho para fazer música, natação, karatê, ele vai para a escola no integral, chega fim de semana, a família numa correria, muitas vezes os pais com compromisso, a criança tá ali crescendo e ela não tá sendo suprida afetivamente. Então, naquele tempo, nós tínhamos mais tempo com a nossa família, a gente não vivia na internet. A gente mal assistia televisão, né? Brincava.
brincava. A gente brincava muito na rua, né? Hoje em dia é tudo tão perigoso, não dá pra deixar brincar na rua. É complicado, né? Só que nós não podemos também vitimizar. Por exemplo, hoje em dia não dá pra brincar na rua. Mas peraí, por exemplo, eu tenho um projeto de brincadeiras pra estimular os pais a brincarem. Mas eu posso brincar em casa? Sabe uma coisa muito importante que eu preciso aproveitar que eu lembrei agora, que eu tenho que falar, é que quando a criança e o adolescente, eles recebem, não é a quantidade, mas é a qualidade. Às vezes o pai e a mãe não teve muito tempo, mas se brincou um pouquinho, se deu um tempo de qualidade, se teve um tempo para ouvir a criança na essência ali, escutar, conversar e tal, isso já ajuda. E aí o que acontece? A criança, que ela recebe esse tempo de qualidade, o afeto, esse carinho, um lar onde proporciona para ela bem-estar, o que vai acontecer? Se ela sofreu bullying lá na escola, pra ela, aquilo ali, ela vai saber lidar. Por exemplo, teve uma menina, minha paciente, 13 anos, na época da pandemia, de máscara. O menino chegou nela e falou assim, tira sua máscara. Aí ela pegou e abaixou a máscara. No que ela abaixou, ele falou assim, você é feia, hein? Oh, meu Deus. Bullying, né? Bullying. Ele desfez dela ali. Só que o que acontece? Ela não era suprida emocionalmente pra ser forte, pra lidar. Por quê? Ela poderia reagir de várias formas. Ela podia ter até, talvez, revidado. Falado assim, feio o quê, menino? Feio é você. Que não é a melhor forma. Mas ela poderia ter feito isso. Porque muitas crianças, talvez, seriam reativas. Você, feio o quê? Vai cuidar da sua vida, menino. E tal. Mas ela não. Ela não teve atitude. Nem de ser reativa, nem de revidar. Ela não teve atitude de pedir ajuda de nada. Ela foi pro banheiro. Chorou. Ela foi chorar, ela ficou lá chorando, a mãe dela chegou pra buscar ela na escola, ela entrou no carro chorando, ela foi pra casa, passou o dia todo no quarto chorando, a mãe dela conversou com ela e ela super mal porque o menino falou pra ela que ela era feia. Então ela não é preparada emocionalmente pra lidar com a crítica e falar assim, isso é a opinião dele, eu vou lanchar, vou brincar, tô nem aí, passou, depois ir brincar. Não, entende? Grace, então, peraí, vamos por partes. Me fala primeiro, qual é a consequência, depois eu quero saber como é que a gente prepara a criança emocionalmente. Sim. Mas qual é a consequência de uma criança que sofre um bullying? Porque, assim, uma vez ou outra, né, é uma coisa. Agora, aquele bullying repetitivo, qual que é a consequência numa criança que sofre isso? Aí entra na situação que nós estamos vivendo aí dessas questões da escola, né? Da violência, da agressividade, né? O bullying, quando ele não é tratado, quando essa criança não é acolhida, porque, por exemplo, a criança é muito calada, muito caladinha, muito no canto. Ontem eu estava conversando com uma professora aqui, falando que a criança, desde o ano passado, na escola, era muito calada. E aí, essa criança foi para a sala dela, isso em outra cidade, a aluna minha. E foi pra sala dela e sempre calada, e ela abaixou na cadeira dele e falou assim pra ele. Falou assim, nossa, eu quero tanto ouvir sua voz. E começou a conversar, e nisso ele começou a interagir com ela. Ela foi sensível pra ir lá. Percebeu. Né? Percebeu. Nós precisamos perceber mais essas crianças. Professor, diretor, coordenador, professor, papai, mamãe, madrinha, tio, todo mundo. Nós precisamos estar de olho pra observar quais são os comportamentos. Aquela criança, talvez, ela não vai contar pro pai e pra mãe o que ela tá sentindo, porque muitas vezes ela não sabe contar. Muitas vezes ela acha aquele comportamento normal, porque talvez a família também age de forma violenta ou agressiva, né? Muitas vezes a gente, infelizmente, às vezes nós somos sem autocontrole, nós somos agressivos com a criança também. Às vezes tá estressado, né? Chega, briga, acaba brigando, né? sem ver, né? Sim, então aquela criança, ela tá sofrendo ali e a família não tá vendo. Então, o que nós precisamos fazer? Perceber, ter um olhar mais atento, observar essa criança. A criança, gente, ela trouxe algum comportamento diferente. É importante buscar ajuda. Você não vai lá pro psicólogo, não vai lá pra neuropsicopedagoga. Eu tenho um projeto de inteligência emocional para as crianças. Você não vai lá só por um problema, mas você vai lá também por prevenção. Todos nós precisamos. Então, por exemplo, a criança tá agressiva, a criança tá muito triste, a criança tá muito calada. Começa a não querer ir pra escola. Começa a não querer ir pra escola. Talvez a criança tá reclamando pra você. Talvez ela nem tá calada, mas ela chega em você e fala assim, mamãe, eu fiquei sem recreio na escola. Aí a mãe vira e fala assim, mas é claro, né? Você faz... Eu até imagino, aqui em casa com seu irmão você faz tal coisa na escola. Você deve ter feito alguma coisa que eu sou professora, porque eu te conheço. Ficar sem recreio, não fica sem recreio assim por nada. Nem não. deixou ele contar. Nem deixou a criança contar. Ontem mesmo eu tive no consultório uma mocinha que falou pra mim,
Eu fiquei sem recreio, tia Grace. Aí eu fui e falei, mas por que você é uma criança tão linda? Você não merece ficar sem recreio. Eu fiz psicologia positiva com ela. E aí a mãe dela foi lá na minha sala, eu conversando, falei, não, mamãe, ela ficou sem recreio, a mãe dela nem sabia. Então quer dizer que como profissional, ela teve coragem de contar pra mim, mas ela não tem coragem de chegar na casa dela e contar pra mãe. Por que ela não conta pra mãe? Porque a mãe sempre explode com qualquer A mãe besteira, sempre né? vai achar como se ela é o problema. E ela não é um problema. Gente, nenhuma criança é o problema. A criança, na verdade, ela é imatura. Ela precisa da gente, do adulto mesmo. Mas aí pensa o adulto imaturo. Então, às vezes, a criança que está sofrendo bullying, ela está sendo rejeitada. Se essa criança é rejeitada em casa também, aí piora a situação. Pode desenvolver no futuro uma psicopatia. Aí vamos entrar no ponto da sua pergunta. Qual é a causa, né? O que pode acontecer? Então, peraí, o bullying não é só falar mal, né? Só... Assim, bater, fazer chacota, né? Não. Isolar também é uma espécie de bullying. Sim. Aconteceu na escola da minha filha, esses dias ela falando. Falei, mas aí o que vocês fizeram? 4º ano, minha filha tem 9 anos. Ah, mamãe, a gente... Teve alguns colegas que falaram, não, deixa ele pra lá, não vamos brincar com ele, não. Aí eu falei, opa. Então, principalmente quando nós somos profissionais, a criança tá contando a situação, a gente já tá pegando um monte de coisa, porque a gente consegue visualizar mais rápido, né, do que outras pessoas. Enquanto o adulto fala assim, isso aí é frescura. Igual já vi professor de escola, eu trabalhei muitos anos em escola, uma vez a criança chorando no corredor e essa menina berrava. E eu já trabalhava com inteligência emocional para crianças. E aí, naquele tempo eu tava em aviso, tava saindo da escola para cuidar mais do consultório. E eu abaixei e falei, meu amor, o que foi? Por que você tá chorando desse jeito? Calma, respira. A tia Grace vai te ajudar. Quando eu falei calma, respira, que eu ia ajudar ela, ela já começou a se acalmar. Aí ela pegou, foi e falou assim... Ela falou, eu falei, calma, eu vou pegar uma água pra você, mas eu vou te ajudar. No que eu falei isso, a professora dela veio com a turma, né, entrou na sala e eu falei, professora, tá tudo bem? Não, isso aí não é nada não, isso aí é só frescura. Escola particular, tá, gente? Isso é só frescura. Por quê? Minou a autoestima da criança. Sim, porque a própria professora não tá preparada emocionalmente, que é a realidade no Brasil. Infelizmente, eu tenho que falar, gente. A própria professora não tá preparada emocionalmente para lidar com uma criança. Como é que foi a infância dessa professora? Será que ela entende sobre isso? E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, não vou entrar no meio, porque é da aula da minha colega, né? É antiético isso, vou deixar ela pra sala. E... Por incrível que pareça, um dia, não sei como a mãe descobriu meu telefone, essa menina foi parar no meu consultório. Eu falei, oh Deus, obrigado, né? Porque foi uma oportunidade de reconstruir a autoestima dela. Então, o que acontece? Quando a criança não é acolhida nos seus sentimentos, quando o adulto acha que isso é só coisa de criança, é só frescura, essa criança ela pode desenvolver transtornos. Porque aí, quando a gente fala sobre bipolaridade, transtorno de personalidade, nós como profissionais, a gente fala muito isso, né? É tão normal, tão comum, né? A gente tá avaliando ali as crianças. A gente fala de um déficit de atenção, de uma hiperatividade, de o transtorno que tá na moda, gente, o TOD. Já ouviu falar? Não, me fala, o que é esse transtorno? Esse chama transtorno opositor desafiador. Sabe aquela criança que os pais estão tentando de tudo, mas a criança tá agressiva? Essa semana teve uma mãe que contou que o filho cuspiu na cara dela, batendo nos pais. E o pai, muitas vezes, essa geração, por não saber colocar limites... Isso não é fase? Porque a gente antigamente lidava com fase. Não, sim, a fase tá mudando, tá entrando na adolescência. É a pré-adolescência que eu falo, a fase mais difícil. Isso não é uma fase? Sim, tem também as fases da criança. A fase egocêntrica. Mas isso, a criança, ela tem comportamentos não todo dia dessa forma. E essa criança com transtorno, ela tá todo dia. Só que aí o que acontece? Tem vários artigos, pesquisas, né? Tem profissionais que acreditam que é genética, é questão de genética, e tem profissionais que falam sobre a questão ambiental. Eu acredito hoje, após muitos estudos, que funciona com as duas coisas. A genética está ligada a fatores genéticos, né, do desenvolvimento da criança, e está ligada ao ambiente. O ambiente pode proporcionar que a criança fique mais rebelde. Quando o pai e a mãe não conseguem ter empatia, a criança chega e fala, mamãe, eu fiquei sem recreio. Aí a mãe fala, filha, mas me conta, o que aconteceu? Por que você ficou sem recreio? Você é uma menina tão boa, você é uma boa filha. É diferente da mãe que fala assim, mas você tem que ficar sem recreio mesmo?
Você merece. Aqui em casa você me desobedece. Aí o que acontece? A criança vai gerando gatilhos. Esses gatilhos vai gerando na criança muita insegurança, sentimento de rejeição, sentimento de abandono. Aí a criança já tá com dificuldade de se relacionar na escola, os amiguinhos já estão rejeitando, fazendo bullying com ela e vai indo. Aí o pau vai quebrando, né? Aham. De repente, essa criança foi gerando tanta coisa que ela já começa a desenvolver ali pensamentos na mente. Aí é quando vem um transtorno, uma bipolaridade, um transtorno de personalidade, vem o TOD, né? Aham. Vão vir os transtornos, até chegar ao ponto da gente ver hoje um jovem, como nessa escola que aconteceu. Que vai atacar porque sofreu bullying. E eles falam mesmo, sofreu bullying. Aí eu fico pensando, gente, eu fico com dó das pessoas que foram atacadas e com dó dele. Porque pra chegar nesse ponto, pensa o nível de bullying que A dor que esse menino sentiu. entendeu? E ninguém viu. Ninguém viu. Porque muitas vezes também, dependendo da classe social, às vezes o pai e a mãe não têm estudo, não têm conhecimento, e aí muita ignorância, né? A gente sabe que isso existe. Então, eu falo que os pais fracassam na educação dos filhos por falta de conhecimento. Porque nós precisamos buscar, eu falo assim, que sem espiritualidade também não vai a lugar nenhum. Nós precisamos buscar a Deus, buscar a espiritualidade, apresentar para os nossos filhos também, né, levar eles à igreja, orar com eles e tudo. Porém, a parte do conhecimento, da ciência, também é da vontade de Deus na nossa vida. A gente tem que buscar o conhecimento, né? E aí o que acontece? Um menino desse, a dor emocional que ele sentiu foi tão grande, ele pode ter sido rejeitado pela professora. Por professor. Talvez um ano da escola, esse menino pode ter sofrido ou pode ter escutado, né, muitas coisas do professor. Por exemplo, esse dia eu estava com uma criança no consultório e ele falou assim, ó. Ele falou, tia Grace, eu tava lá distraído, eu tava assim, né, distraído e tal. Minha professora foi e fez assim, ó. Ô, menino, presta atenção, tá vendo um mosquito passar? Gatilho. A menininha ontem falou pra mim, ela baixou assim na mesa, quietinha, tava triste. Chegou super triste no consultório, saiu feliz, né? Porque eu dei uma animada, né? Ela saiu de lá feliz. Aí ela chegou lá tristinha. Aí ela, não, porque... Eu falei, mas o que tá acontecendo com a sua professora da parte da tarde, que é que ajuda na tarefa de casa, ou no integral, né? Ela falou assim, não, ela é muito brava. Eu falei, mas como que ela é brava? Aí na minha cabeça, como profissional, eu imagino um cenário. No integral, na parte da tarde, poucas monitoras pra cuidar de um monte de criança. E a monitora já tá cansada, porque Tá geralmente já cansada. ficou lá de manhã também. Geralmente, monitor, ele é estagiário de pedagogia. O pedagogo não tá preparado pra lidar com o emocional. Imagina o estagiário. Pode falar as verdades aqui? Não pode dar? Pode, claro. Tamo junto e misturado. Pode. Então, vamos falar a verdade, gente. E aí, o que acontece? Não criticando, tá? Mas falando que realmente eu saí da faculdade, eu lembro no meu tempo, como pedagoga, e eu falo, gente, eu não tô preparada. Eu cheguei numa sala de aula e falei, meu Deus, o que eu faço aqui agora, né? Então, assim, a prática é muito diferente da teoria. E aí, a estagiária provavelmente tá cansada, ela tem uma história de vida também. E aí, o currículo, ele, né, ela vai transmitir também ali dentro do currículo ela como pessoa. E aí, provavelmente dando muita bronca, a criança já tá na neuropsicopedagoga porque ela tá com dificuldade na leitura. E a gente respeita a criança como única, ela tem o tempo dela. Aí, ó, a monitora tá brava, a mãe começou a trabalhar, a criança tá ficando no integral. Olha o tanto de situação que tá acontecendo na cabeça dessa criança e ela sozinha, ela não dá conta de carregar tudo isso. E aí eu falei pra ela, não, mas olha, a tia Grace vai ligar lá na escola, vou conversar com a sua professora pra falar o tanto que você é bonita, o tanto que você é linda, o quanto que você já avançou na leitura. Vou pedir ela pra esperar você também no seu tempo, né? Porque ela vai ter que entender que os seus amigos conseguem fazer em um tempo, você consegue em outro. Quando você não conseguir terminar, eu vou pedir ela pra anotar na agenda pra sua mãe te ajudar em casa. Ela já ficou assim, alguém tá me escutando, alguém tá me entendendo. Ela se sentiu acolhida, né? Por que eles gostam de ir lá conversar com a tia Grace? Porque se sente acolhido. Não é bom? Você gosta de ser acolhido? Todo mundo. Se você falar pra mim, Grace, tô numa situação aqui no problema, eu falo, não, mas calma. Todo mundo gosta. Qualquer pessoa que chegue, até o adulto, qualquer adulto, por mais maturidade que tem, se você chega num ambiente que você é acolhido, você sai de lá outra pessoa, né? Sim, e essa questão desse jovem, as crianças, hoje após muitas pesquisas, o que eu descobri? Que hoje a neurociência, ela tem nos ajudado muito, né? Eu falo que é de Deus a neurociência. Que ela vem ali e mostra o cérebro, aí ela mostra o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Aí ela mostra a pessoa que geneticamente ela já traz mais aguçado o lado racional e o lado emocional. A pessoa e a criança, né, claro que nasce mais no emocional,
Desde a infância, ela precisa ser estimulada para o racional. Porque a inteligência emocional é a união dos dois lados. Entende? Entendi. E aí, o que acontece? A criança que é muito racional, ela tem dificuldade em lidar com as emoções, naturalmente. Essa criança tem mais dificuldade em lidar com as emoções, porque essa criança racional, ela é muito inteligente. Cognitivamente falando, é criança que já nasce com facilidade para ordem, para cálculos. E aí, isso tudo a neurociência desvendando nosso cérebro. Por isso que eu falo que quem não busca conhecimento hoje, gente, tá tudo aqui, ó, na mão, né? Eu amo ler sobre neurociência. Então, Amo. E aí, o que acontece? Essa criança racional pode ser uma criança que pode desenvolver uma questão de psicopatia no futuro. Por quê? Porque ela é muito racional. Se ela tem a ausência de empatia e a ausência de pessoas que desenvolvam o lado emocional dela, pode ser uma criança que... Já viu criança maldosa? Desde pequeno você fala assim, nossa, mas esse menino é mau. Ó, o que ele fez com o outro? Ele deu um chute assim no menino sem nem tá nem friamente calculista, né? Judiou de um bichinho. Pegou o bichinho, foi jogar no vaso, ou fez uma maldade, ou bateu no bichinho, no animal. Pode observar, até na brincadeira. Se você observar como a criança brinca com os carrinhos, com as bonecas, com os ursinhos, você vai ver como ela se comunica com o brinquedo. Entendi. Se é de forma agressiva ou se é de forma carinhosa. A gente observa a criança até brincando no desenho que ela faz, no consultório. Então, o que acontece? Esse jovem de 13 anos, se eu não me engano, acho que foi de 13 anos, a última que aconteceu agora, né? Acho que lá em São Paulo, né? Foi um jovenzinho de 13 anos. O que acontece? Se a gente for avaliar, ele já tinha históricos de agressividade, né? Se você for avaliar e investigar a infância dele, ele sofreu bullying, ele sofreu muita rejeição, talvez, eu não sei o histórico dele familiar, de pai e de mãe. Tudo isso vai virando uma mistura e vai só ampliando a questão do transtorno. Se não tiver uma intervenção desde a infância, chega... isso, né? É complicado. Então, bullying não é brincadeira, não, né? Nunca foi. Rejeição. E como que eu fortaleço a criança? Você é esperta, né? Como que eu faço pra fortalecer as nossas crianças de hoje em dia? Sim. Pra chegar ao nível, igual eu te falei, igual você falou o exemplo. Sim. Da criança, você é feia. E daí, meu filho é feia você. A minha filha, entendeu? se fosse com ela ia falar, que feio o quê, menino? Vai cuidar da sua vida, eu vou lanchar feia ali. você. E cada um com seus problemas, deixa eu sentar Sim. aqui. Como que a gente faz pra criança ter essa inteligência emocional de não se deixar atingir tanto? Sim. Um ponto muito... Pra mim, o mais importante como profissional, que eu faço intervenções com a família no consultório, é a questão do afeto. Porque, infelizmente, afeto não é o que muitas pessoas pensam. Porque eu escuto adultos assim, meu pai batia, eu tô forte aqui. Mentira. Tá forte nada. Você vai investigar a vida da pessoa, pode ter alguma área da vida da pessoa que não tá legal, ou financeiro, ou relacionamento, alguma coisa ali pode estar acontecendo. É importante a gente entender como foi a infância. Então, por exemplo, afeto. O que é afeto pra vocês aí, né? Pra vocês que estão nos assistindo. O afeto é você ficar punindo seu filho o tempo todo, colocando no castigo, batendo. Eu falo o seguinte, se a mãe usa muito o cinto e usa muito castigo, se ela tem que ficar usando o tempo todo, eu falo que a caixinha de criatividade dela tá nota 0. Por quê? Porque na caixinha de criatividade dela tem 1000 alternativas mais criativas antes de chegar ao cinto. Se você só tá no cinto, é porque você é sem criatividade. Porque, por exemplo, é o afeto, é o acolhimento. Quadro de incentivo, eu ensino muito às mães a usar. A mãe tá lá com a criança de 4 anos, o menino tá desobediente, a mãe reclama, e se faz de vítima. E tá lá. Eu falo, mãezinha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já ouviu falar no quadro de incentivo? Aí a mãe olha pra mim, não, Grace. Eu falo, então, é só uma das dicas que eu vou te dar. Essa é a primeira. Eu tenho certeza que essa primeira já vai te ajudar. Você imagina as outras, eu falo pra mãe. E aí a mãe vai brincar com a criança, por exemplo. Teve uma criança de 5 anos que chegou no consultório que ele falou assim... Eu falei, mas você é elegante. Ele falou assim, não, tia, eu não sou... 5 anos. Eu não sou elegante. Ele já tinha uma crença limitante que ele era desobediente, que ele não era elegante, que ele era teimoso. De tantos a mãe falar. De tanto todo mundo falar. Oh, e esse menino Deus. me marcou, porque ele falou assim, não, eu nunca ouvi de ninguém que eu sou elegante. Olha. E esse menino dava muito trabalho. Aí a gente foi ressignificar. Eu falei, pois então, deixa eu te falar uma coisa. Se você nunca ouviu, eu quero ser a primeira a te falar que você, mesmo sem eu te conhecer direito, mesmo sem saber o que você anda aprontando por lá, eu te acho um menino elegante. Aí ele já olhou assim pra mim,
essa tia é diferente, né? Como assim? Eu só escuto que eu sou deselegante, então ela já falou pra mim que eu sou elegante. Sabe por quê? A criança pode ter o comportamento negativo que for. Se a gente acolhe essa criança e começa a mostrar pra ela o oposto, dentro da ciência é comprovado que a gente tem muito mais possibilidade de ajudar ela a melhorar, porque do outro jeito a gente joga ela mais pra dentro do buraco. Entendi. Então, como desenvolver essa inteligência emocional? É você aprendendo mais sobre isso. Hoje em dia se fala muito sobre alfabetização emocional. Do jeito que você ensina B com O, bó, L com A, lá, que isso é bola, você ensina também sobre a raiva, sobre a alegria, sobre a tristeza. Você escuta, você faz intervenções na criança. Você ensina para ela uma nova forma de reagir. Tem crianças que elas vão demorar um pouquinho mais. Mas tem crianças que, às vezes, 10 sessões que você faz com ela ali, ela tem um resultado, e aí você trabalha com o pai e com a mãe, que o problema é mais relacionado aos pais. E ela avança. Então é o quê? São ferramentas lúdicas para brincar. É a mamãe e o papai ter mais paciência. Porque o pai tem paciência lá no trabalho com todo mundo. Até com os funcionários. Que ele não vai chegar lá xingando os funcionários dele, brigando. Nem pode, né? Porque são processados. Nem pode, né? Aí chega em casa, a criança corre para abraçar na perna, corre para brincar. Então, quer prevenir seu filho, você quer ajudar seu filho, saber lidar quando ele é criticado na escola, quando alguém tá rindo dele, né? Quando alguém tá desfazendo dele, acolha ele em casa. A criança que é amada em casa, ela tem mais facilidade, não tô falando que ela vai saber lidar, mas ela tem mais chance de lidar melhor com o bullying. Olha só, Grace, e eu identifiquei, né, no caso, que meu filho tá sofrendo bullying na escola. Fui lá, conversei, vi que não adiantou. Vi que não adiantou. Sim. O que eu faço? Mudo de escola? Nossa. Tira ele do ambiente? Que polêmica, hein? E se eu te falar, até arrepiei você fazendo essa pergunta. Se eu te falar que essa semana eu aconselhei uma mãe mudar de escola. Como profissional, nós não aconselhamos o tempo todo a mudança de escola. Só se realmente a gente perceber que aquela criança, o sofrimento dela tá grande, a escola não tá sendo nossa parceira na ajuda, né? Igual esses dias teve uma criança que eu fui até a escola e a coordenadora já me recebeu com um relatório, já começou a mostrar a ficha dele desde o 2º ano e começou a falar, e eu ia tentar falar e ela falava, não, mas espera aí e tal, não sei o quê. Ela começou a me questionar como profissional e a situação foi um pouco desagradável e a mãe percebeu e a vida toda a escola fazia aquilo com a mãe mais insegura, porque a mãe não sabe como questionar, né? Ela não tem esse conhecimento. E a gente vai como profissional na escola para ajudar. E aí naquela situação toda, eu falei pra mãe, falei, olha, eu não gosto de ficar pedindo para mudar de escola, porque tem todo um contexto por trás. A criança vai ter que fazer todo um processo, acabou de começar o ano e tal, mas são quantos anos que seu filho está sofrendo nessa escola? Você vai continuar mesmo? Falei para ela, falei, olha, eu vou te dar uma sugestão como profissional para você mudar. A mãe mudou de escola, tá, o menino tá super feliz, mudou totalmente a reação da criança, tá sendo acolhido, tá em outra escola. Aí, como profissional, eu já marquei a reunião nessa nova escola, por quê? Pra já ir conversar com a professora, né? Pedir esse apoio de tratar essa criança, fazer essa criança se sentir especial, porque há alguns anos ele vinha se sentindo rejeitado tanto pelos colegas quanto pelos professores. Pois é, porque se a mãe não percebe... Sim. Essa escola não é parceira, né? Porque Sim. eu acho que tem que ser uma parceria, né? Com certeza. Eu sou mãe, você também é, né? A gente tem que criar essa parceria. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Se a mãe percebe e o pai, o cuidador percebe que a escola não tá fazendo essa parceria, vai deixar a criança sofrendo? Sim. Né? Na realidade, quando é escola particular, quando a família tem condição, é até mais fácil esse processo, né? Mas quando é escola pública, às vezes se torna mais difícil, né? Esses dias até na escola, minha filha estuda escola particular, a coordenadora falou, o ano que vem vai pro 5º ano. Aí os professores tal, eu falei assim, então vai ter vários professores. Eu falei, então você vai me ver aqui mais vezes, porque, querida, o preço que a gente paga pro menino tá estudando aqui, você pode ter certeza que como eu sou uma mãe presente, eu estarei mais vezes. Se eu perceber que a minha filha tá sendo oprimida, se eu perceber que um professor tá desrespeitando, eu estarei aqui porque eu sou uma mãe presente. Por quê? É importante a gente falar que não é tirando a autoridade do professor na escola. Porque o professor, ele perdeu um pouco isso, né? Mas ele ainda é a autoridade na sala. Mas o professor também muitos professores também erram muito com as crianças. E se eu percebo que a minha filha se o professor tá tendo algum tipo de comportamento que oprime ela, minha filha, pois eu bato lá na porta da escola na hora, não tem dessa não. Então, assim, se precisar mudar de escola, se precisar fazer uma intervenção, buscar o acompanhamento profissional, gente, pelo amor de Deus,
para de negligenciar. Se você não sabe resolver o problema, vai conversar com o profissional. Procura ajuda. Procura ajuda, porque é sério. Grace, nosso tempo já Acabou. estourou. Ah, Você não, acredita? Foi muito rápido. Com certeza eu vou te chamar aqui pra gente fazer o parte 2. Vai ter que marcar um pod de 1 hora comigo, porque eu falo muito, né? Foi muito bom, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada Foi a vocês. Ótimo. Um beijo, um abraço aí no coração dos papais, né? Busquem ajuda e orem também pelos filhos de vocês, gente. Por favor, né? É isso aí. Tá. Gente, tchau. Até o próximo podcast. Thank you.